Olá, hoje nós estamos finalizando a nossa disciplina e por isso vamos fazer uma pequena revisão, porque amanhã será a nossa prova. Então amanhã, dia 27 de agosto, quinta-feira, será a nossa prova 2. E quem ficar de exame final será no dia 4 de setembro. O conteúdo da nossa prova são os conteúdos ministrados das aulas 11 até a aula 17, papéis de auditoria, procedimentos de auditoria, parecer certificado e relatório de auditoria, auditoria governamental, controle externo, prestação de contas e tomada de contas especial. A nossa prova será composta de 10 questões objetivas, cada questão vai valer 0,7 pontos, porque a nossa prova vale no máximo 7 pontos, porque o fórum vale 1,5 e as tarefas 1,5. O aluno tem que marcar uma única alternativa para cada questão, ele só tem direito a responder uma única vez à prova, pode consultar seus materiais. Ela será realizada, essa prova, pelo Google Formulários. Eu enviarei o link para vocês acessarem a prova no grupo de Zap, mas também vai estar disponível lá na plataforma, no item apostila do lado direito do vídeo. E a prova terá duração de 5 horas, começando às 19 horas e vai até às 23 horas e 55 minutos. E o nosso primeiro conteúdo são os papéis de trabalho do auditor, que são um conjunto de papéis que o auditor prepara e elabora para ele anotar todos os exames e procedimentos e técnicas que ele elaborou, executou e coletou dados através deles. Esses papéis de trabalho, eles servem para comprovar os exames realizados, para servir de prova em relação à defesa do auditor na justiça ou sobre algum questionamento da organização, para facilitar a revisão de tudo que foi feito e para fundamentar os pareceres e os relatórios de auditoria. Esses papéis devem ser arquivados por 5 anos em pastas permanentes ou em pastas circulantes. E esses papéis, eles têm que ser podem ser flexíveis, precisos, concisos, objetivos. Eles devem ser limpos, lógicos, completos, preenchidos de maneira tecnológica ou preenchido manualmente a lápis, escrever só de um lado ou imprimir só de um lado da folha. E no layout desses papéis sempre tem que ter o título da auditoria, o objeto que está sendo avaliado naquele papel, a data em que iniciou essa avaliação, o nome do auditor que realizou esse procedimento e no final ele assina e data. E os papéis, eles podem ser, tem de 3 tipos. O programa de auditoria, que é o planejamento de tudo que o auditor pretende realizar enquanto ele estiver executando esse serviço. E esse planejamento, esse programa, é muito útil porque ele acaba padronizando os procedimentos, agiliza na execução dos procedimentos. Existem outros papéis que o próprio auditor vai elaborando, eles vão sendo elaborados à medida que o auditor vai executando o seu serviço. Aí ele percebe a necessidade, aí ele vai e cria esse novo papel. E existem outros papéis que já existem na instituição e que o auditor coleta para comprovar o que está sendo examinado, como as atas, as cartas, os contratos, as notas fiscais e cópias de todos os demais documentos que o contador necessitar para provar determinado registro. E esses papéis, eles deverão ser codificados, cada papel vai ter um número ou uma letra, e as transações que forem descritas nesses papéis, elas deverão ser explicadas, ou através de símbolos, ou através de notas explicativas, ou utilizando letras explicativas. Como exemplo aqui, ó, o código, esse papel tem a codificação letra C. Aí tá vendo aqui os símbolos, aqui tem esses símbolozinhos. Aqui embaixo vem a legenda identificando o significado dos símbolos. Então, aqui em cima vem a empresa, a data em que foi feita a auditoria, o objeto que está sendo auditado, qual é o código do papel. Aqui embaixo vem quem que elaborou esse papel, em que data ele foi elaborado. E aqui no meio são as informações que o auditor coletou durante essa vistoria, essa avaliação em relação aos caixas.
O segundo conteúdo da nossa prova são os procedimentos de auditorias, que são técnicas que o auditor utiliza para avaliar, medir e verificar os registros ou as transações realizadas pela organização. E a finalidade desses procedimentos é fazer com que o auditor obtenha provas suficientes para fundamentar o quê? O seu relatório, o seu parecer. E esses procedimentos, eles poderão ser classificados de duas maneiras. Os testes de observância ou de substantivos. Então, o teste de observância, eu vou observar o quê? Eu vou observar o controle interno. Então, eu vou fazer uma avaliação para verificar se o controle existe, se ele é praticado, se ele é efetivo e contínuo. Então, os testes de observância avaliam o controle interno. Já os testes substantivos, eles são testes realizados para validar, para comprovar os valores que foram registrados pela contabilidade. E como exemplo de procedimentos, nós temos o exame da escrituração, a revisão dos critérios utilizados para dar valor a cada transação, a conferência dos meus bens e dos meus direitos, se tem documentos que comprovam a existência desses elementos, a contagem física dos bens e dinheiro, a circularização, que é aquela carta para confirmar valores. Eu posso ter a resposta negativa ou eu posso ter a resposta positiva. E quando a resposta é positiva e a pessoa ainda fala o valor que ela deve ou que ela tem a receber, quando ela informa o valor, então ela é positiva preto. Quando ela não informa o valor, é positiva branco. Eu posso verificar a autenticidade dos documentos, ele pode selecionar os itens que serão avaliados, ele pode refazer todos os cálculos, ele pode observar lá no local determinados procedimentos, ele pode entrevistar as pessoas para saneamento de dúvidas, ele pode verificar se os registros têm registro sub ou super avaliado, e ele pode conferir os saldos de cada conta, de cada elemento patrimonial evidenciado naqueles relatórios que ele está analisando. E depois que ele pratica todos esses procedimentos, essas técnicas, ele vai obter evidências, provas. Física, como mapa. Prova testemunhal, as falas dos entrevistados, ou as respostas do questionário. A prova documental, que são os recibos, notas fiscais. E a prova analítica, que são os cálculos que ele fez, ou as comparações que o auditor fez. Aí, de posse dessas evidências todas, aí nós vamos para o parecer. Então, o parecer certificado e relatório de auditoria é o documento final que o auditor elabora quando ele está terminando o seu serviço. E aí, o parecer é aquele documento que o auditor vai dizer se as demonstrações contábeis estão adequadas ou não, se os valores que estão ali mencionados, se representam a verdadeira situação da empresa ou não. O objetivo desse parecer é comprovar, dizer que aquelas informações que estão lá nos demonstrativos, elas são verdadeiras. E o auditor pode elaborar 4 tipos de pareceres. O sem ressalva, quando tudo está adequado, correto. Com ressalva, 90% está correto, 1 ou 2 itens estão divergindo, aí ele vai lá e escreve, exceto por esses itens, o resto tudo está igual, está correto. O parecer adverso, quando o que está no documento não representa adequadamente o que foi visto, ou seja, grande parte das informações registradas não foram validadas pelo auditor. E o com abstenção de opinião é quando tudo está errado e aí ele não pode dar opinião sobre essa situação. E aí esse parecer, a estrutura dele normalmente é composto de 3 parágrafos. No primeiro, vê o nome da empresa, o ano que está sendo avaliado, as demonstrações, os relatórios contábeis que estão sendo avaliados e a responsabilidade do auditor e do administrador. Na sequência, vem um outro parágrafo que fala todos os procedimentos que o auditor
adotou nesse serviço. E o terceiro parágrafo é o parágrafo de opinião, onde ele vai falar se tudo está correto, se alguma coisa está errada, ou se ele vai se abster de dar a sua opinião. E o que tem que constar nesse parecer? O nome de quem vai ler, as demonstrações auditadas, o ano financeiro auditado, qual é a responsabilidade do administrador, qual é a responsabilidade do auditor, quais os procedimentos que o auditor utilizou, se as demonstrações estão adequadas ou não, se elas foram elaboradas de acordo com os princípios da contabilidade ou não, qual foi o local e a data de término do serviço de auditoria e a assinatura do auditor. Então, são elementos obrigatórios que devem constar no parecer. E o certificado? Então, o certificado é um documento em que o auditor vai expressar a sua opinião sobre se o controle interno está adequado, se existe regularidade ou não da administração pública na guarda e no manuseio, no uso de valores, e se aqueles relatórios estão corretos ou não. E esse certificado pode ser de regularidade, quando tudo está correto. Regularidade com ressalvas, existem pequenas falhas, mas o restante está correto. E de irregularidade é quando foi constatado desvio, desfalque de bens ou de valores monetários. E, por último, o relatório de auditoria, ele vai descrever tudo que o auditor fez e o que ele identificou, se tem falhas, e se tiver falhas, quais as sugestões, recomendações que ele apresenta para corrigir, sanar essas falhas. E a estrutura do relatório, ele é bem flexível, mas normalmente um relatório tem uma capa, tem um índice, tem a introdução apresentando o objetivo da auditoria, tem um outro capítulo falando do alcance da auditoria, ou seja, o que foi avaliado, quais as normas utilizadas para fazer essa avaliação e que tipo de procedimento foi utilizado para poder comprovar os registros. Aí apresenta-se o resultado e a conclusão. Lógico que isso aqui é uma estrutura básica, mas o relatório ele se adapta às necessidades da administração e do que o auditor vivenciou e deseja informar. Depois nós vimos a auditoria governamental, que são um conjunto de procedimentos que o auditor realiza para dizer se o processo orçamentário, financeiro e patrimonial, se eles obedeceram à Lei de Responsabilidade Fiscal, à Lei da Contabilidade Pública, à Constituição Federal e todas as demais instruções normativas do Estado, do poder a qual está sendo vinculada essa auditoria, nível federal, estadual ou municipal. E essa auditoria governamental ela pode ser contábil, quando a gente avalia os registros da contabilidade, de desempenho, quando a gente avalia o que foi previsto com o que foi executado. E a auditoria pode ser também legal, quando a gente avalia as normas internas da instituição para ver se elas são efetivas ou não. Portanto, a auditoria governamental, a finalidade dela é comprovar se os atos e fatos realizados são legítimos e legais e, ao mesmo tempo, avaliar os resultados alcançados. Depois a gente viu o controle externo, que é um procedimento, é uma fiscalização que é realizada pelo Poder Executivo em conjunto com o Tribunal de Contas para comprovar se os atos praticados por um agente público foi regular ou não. Quem pode fazer o controle interno? O Poder Externo, o Poder Legislativo, o Tribunal de Contas e o Poder Jurisdicional. E qual é a finalidade desse controle? Comprovar que todos os atos praticados pela administração pública, que eles estão corretos, que eles estão de acordo com a lei. E o Tribunal de Contas? O Tribunal de Contas, então, é um órgão administrativo que tem a função técnica de avaliar as contas, as transações, as atividades realizadas pela administração pública. Portanto, ele vai apreciar as contas, ele vai julgar as contas dos administradores, ele vai avaliar a legalidade da admissão de pessoal naquela organização, ele vai fazer auditorias,
ele vai verificar se os recursos repassados pela União, se eles foram aplicados corretamente, ele vai aplicar sanções para o gestor público que cometer ilegalidade e vai representar ao poder competente e vai falar para quem de direito, vai apresentar as irregularidades que ele identificou ao analisar a prestação de contas. Portanto, o Tribunal de Contas tem a função de opinar, porque ele vai analisar as contas e vai dar uma opinião sobre elas. A função jurisdicional, que é julgar as contas dos administradores, além daqueles que gerarem prejuízo para o patrimônio público. Tem a função consultiva, de emitir parecer prévio para outros órgãos. Tem a função corretiva, de aplicar sanções para o agente que praticou a irregularidade. Tem a função de fiscalizar a área contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, realizando o quê? Auditoria. E tem a função normativa de elaborar normas sobre o seu próprio regimento interno e sobre as prestações de contas. Depois a gente viu, então, a prestação de contas, que é um processo que a própria organização ou o setor de contabilidade daquela organização apresenta todos os atos de gestão no aspecto orçamentário, financeiro e patrimonial. Então, ele é um processo que é elaborado pelo próprio órgão, onde ele vai descrever tudo o que ele fez durante aquele exercício financeiro. Então, essa prestação ela pode ser anual, feita ao final do exercício financeiro, ou ela pode ser extraordinária, quando acontecer uma extinção, uma fusão, uma incorporação, transformação ou dissolução de entidades da administração indireta. Quando ocorrer esses elementos aqui, que a gente chama de reestruturação das organizações, então significa que tem que fazer uma prestação de contas naquele momento em que ocorreu essas reestruturações, para que a nova organização possa iniciar os seus trabalhos com dados anteriores já prestado contas. E a prestação de contas, as normas que amparam a prestação de contas são as instruções normativas do Tribunal de Contas, a Constituição Federal, a Lei da Contabilidade Pública, a Lei de Responsabilidade Fiscal. E a finalidade da prestação de contas é demonstrar se o gestor público atingiu o resultado e se a execução das atividades para alcançar esse resultado, se elas estão obedecendo às regras e os princípios legais. E, por último, a gente viu a tomada de contas, que é um processo que é elaborado, que é solicitado pelo Tribunal de Contas ou pelos departamentos de controle interno da organização ou pelo próprio gestor da organização, quando ficar identificado que o agente público cometeu uma determinada irregularidade que gerou prejuízos para a administração pública. Aí você cria, monta, instaura essa tomada de contas especial para analisar, para identificar a irregularidade já pré-definida quando se fez a prestação de contas. Então, o processo é organizado pelo órgão de contabilidade, né? Porque um agente público gerou prejuízo para o agente. E o que esse agente fez? Ele pode não ter feito a prestação de contas, ele foi omisso, ele não comprovou a aplicação de um recurso que ele recebeu da União, ele gerou desfalque ou desvio de valores ou de bens, ou ele praticou algum ato considerado ilegal que acabou prejudicando o poder público. Então, essas são as 4 situações que o agente público, ao cometer e gerar prejuízos ao poder público, será instaurado um processo
chamado tomada de contas especial para identificar a irregularidade, como ela aconteceu, quando ela aconteceu, quem é o responsável e qual o valor dessa irregularidade. E para que nós possamos fazer essa tomada de conta especial, nós devemos obedecer alguns princípios básicos. O da legalidade, a gente só pode começar esse procedimento se a irregularidade estiver prevista em lei. Esse procedimento ele é informal, ele tem os ritos, ele tem as etapas que deverão ser cumpridas, mas existe certa informalidade na sua execução. Ele tem que obedecer o princípio da publicidade, que ele tem que comunicar esse procedimento para as partes envolvidas. Ele tem que atender o princípio da verdade material, que além das provas coletadas pelas partes, com as partes, a comissão dessa tomada, as pessoas que estão fazendo essa avaliação pode obter provas através de outros indivíduos ou provas materiais físicas. Tem que ter economia, obedecer o princípio da economia processual, no caso do ressarcimento. Se por um processo administrativo a organização puder recuperar o prejuízo, então é preferível adotar o processo administrativo. Então, a economia processual é que o ressarcimento pode ser realizado por meio administrativo. E o contraditório e ampla defesa, que é obrigatório em qualquer processo, nesse caso, é na fase externa, é quando o processo já está concluído. Na fase preliminar, que é a fase do procedimento, não é obrigatório o contraditório e a ampla defesa. Então, o que essa tomada de contas vê? Ela tem que verificar qual foi o fato, o que realmente é irregular, quem praticou, como praticou e qual é o valor, quanto foi o prejuízo. Então, esses são os 3 elementos básicos da tomada de contas especial. Eu tenho que ter isso aqui bem definido para poder instaurar a tomada de contas especial. E aí, na fase interna, a fase do levantamento, da avaliação, para a identificação da irregularidade, o resultado final dessa fase interna é chamado de relatório da tomada de contas especial. Depois que já foi comprovada, identificada a irregularidade, monta-se então um processo. E inicia-se então a fase externa, que é a fase do julgamento. E essa fase ela é caracterizada pelo processo físico ou virtual já constituído. E aí, esse foi o conteúdo da nossa aula de hoje, porque amanhã você vai fazer a prova 2. Mas antes, não esqueça de responder as perguntas do fórum, participar do fórum e responder as tarefas, porque essas 2 atividades, elas valem nota, que vai ser computada junto com a prova. Assim, eu desejo a vocês bons estudos, para que vocês possam sair bem na prova amanhã. Até mais!